pessoal do Ficou Mais Fácil Viajar. Olá, pessoal. Eu sou a Alexandra. Eu sou a Fabiola e estamos aqui no Olhar Brasileiro. Hoje mais um dia de vídeo da nossa série diária Momento Portugal. Bom, gente, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o lixo. Isso. Por que nós pensamos em tocar nesse assunto, gente? Porque também nos perguntam muito, né? Como proceder na separação do lixo, como é feita a questão da recolha, do descarte. Bom, nós vamos falar mais específico daqui de Braga, mas pelo que a gente andou circulando aí, nós não percebemos tantas diferenças assim não. Tanto de Faro quanto para Carcavelos, o sistema de coleta é muito próximo, muito parecido a todo o sistema que a gente vive aqui em Braga. Bom, gente, a recolha diurna do lixo ela é feita na segunda, quarta e sexta-feira, como a gente está mais habituado, e na terça, quinta e sábado. No feriado não se recolhe o lixo e sempre a partir das 7 horas da manhã. 7 horas da manhã a gente já começa a escutar o barulhinho dos caminhões. Bom, agora o mais interessante, gente, que esse sistema diurno é muito próximo, né, da distribuição das 3 vezes por semana, é bem parecido com o sistema que a gente está acostumado no Brasil. O que me chamou bastante atenção aqui é a recolha noturna, que é diária, ou seja, todas as noites nós temos caminhões passando e recolhendo. Passam normalmente entre 20 e 22 horas, né? Só no sábado que não passa, passa inclusive no domingo, e aí no domingo um pouquinho mais tarde, vai até as 23 horas. Também não passa nas vésperas dos feriados e em dias especiais, né, gente? Que aqui no caso seria a festa de São João, na noite de Natal, na noite da passagem de ano. Mas no dia a dia, olha que legal, a gente consegue, né, ter essa dinâmica de recolha muito efetiva. Né? Por exemplo, já ouvi passando à noite, eu já estava na cama prontinha para dormir, o gente lixeiro passando, quando eu não sabia ainda. Então, assim, fica uma dinâmica bem interessante. E eles aconselham, né, que o descarte, inclusive, seja feito à noite, justamente para evitar que o lixo fique exposto, né, gente? O dia todo. Bom, gente, na questão dessas recolhas, o que a gente orienta é o seguinte: entra no site da AGERE, tá? É a AGERE que é responsável por essa gestão, e pesquisa a sua região, a sua freguesia, tá? Porque pode ter, né, pequenas diferenças de datas, horários. Em geral, o que a gente detecta no site são exatamente esses horários que a gente passou, e na nossa freguesia realmente segue a prática nossa essa. Mas é bom dar uma conferida, porque às vezes, dependendo da freguesia que você tiver, tem essa pequena diferença. Assim como lá no Brasil, né, gente? Se muda de um bairro para o outro lá, de estado para estado, né? Tem estado lá no Brasil que já tem essa recolha noturna, outros não. Por exemplo, lá em Belo Horizonte sempre foi recolha diurna. Um pouco antes de eu me mudar para cá, eles mudaram para recolha noturna. Quer dizer, então isso sofre alterações mesmo. Então o que a gente aconselha é sempre ir lá no site. Nós vamos deixar um link lá no nosso site, tá? Com mais informações para vocês poderem fazer essa pesquisa. Visitem sempre o site. Isso, com certeza. Uma coisa legal, gente, para a gente destacar aqui é a dinâmica da coleta seletiva, tá? Pelo menos lá em Belo Horizonte, que era a nossa realidade, tem a coleta seletiva, mas muito carente, né? Por exemplo, eu sempre tive o hábito de separar o meu lixo. Só que na hora de fazer o descarte, o caminhão que passava a minha porta, a possibilidade de eu colocar na minha porta, no meu bairro, né? Era lixo único. Era tudo junto. Então, assim, juntava tudo de exato. novo. Então, muitas vezes acontecia da gente separar e na hora de entregar, né, aquilo ali se misturava tudo. Infelizmente. A gente sabe que tem alguns estados lá no Brasil que estão bem mais adiantados quanto a isso, né? São Paulo, região sul, já está bem adiantado nisso aí. Bom, mas era a nossa realidade em Belo Horizonte. Então, pra gente isso aqui foi muito interessante, porque a coleta seletiva aqui é bem intensa. Então, assim, de todos os lugares que nós passamos, tá? A gente sempre teve na esquina
a coleta seletiva. Então, assim, é muito fácil você organizar o seu lixo adequadamente já na sua casa, já no recipiente certinho para poder descartar. O que pode acontecer, por exemplo, no nosso apartamento lá em Carcavelos, a lixeira era a mais próxima mesmo, que era na porta, aí era única. Mas na esquina tinha, praticamente na esquina, de andava uns 2 quarteirões. 2 quarteirões, assim, a gente já tinha a coleta seletiva. Ou seja, é sempre muito próximo. Aqui em Braga, eu vejo muito, eu acho muito difícil você morar longe de uma coleta seletiva aqui em Braga, né? Porque, assim, eu tenho aqui na minha esquina. Eu tenho também. Então, assim, e a gente rodando, a gente vê muito. E é muito bom, né, gente? É muito bom você já trabalhar isso dentro da sua casa e ver a coisa tendo continuidade a partir do momento que sai da sua casa, né? O que eu queria chamar a atenção aqui, eu até anotei aqui, porque tem algumas pequeas diferenças. As lixeiras, gente, o que acontece? São separadas por cores, né? Tem as cores mostrando o lixo adequado, assim como no Brasil. O que nós percebemos é que tem algumas pequenas diferenças entre a listagem que é dada lá no Brasil e a listagem que é dada aqui. No Brasil, eles mencionam o roxo, né? Tem mais cores, mais opções. Exatamente, para o lixo, como é que é? Radioativo, isso. Tem o marrom para lixos orgânicos. Nas questões aqui eu não vi isso descrito, tá joia? Então eu não sei se tem aqui, mas não encontrei onde isso estivesse descrito. O que nós encontramos aqui é o seguinte: o azul, né, para papelão, que é papel cartão, o verde, que é o vidrão, ou seja, para frascos, garrafas de vidro, o amarelo, que seria para embalagens de metal e de plástico, e o vermelho para pilhas e baterias. Ou seja, quer dizer que você vai encontrar todas as lixeiras coloridinhas? Não. Você pode encontrar lixeiras coloridas, você pode encontrar lixeiras em inox apenas com a tarja colorida, ou então apenas com o desenho, o escrito, o desenho. Alguns têm desenho. Isso assim, tem muitas variedades, tá, gente? O que a gente pode falar é o seguinte: tem espalhado e muito aqui em Portugal. É muito fácil trabalhar com a coleta seletiva aqui em Portugal. Mas assim, vai mudar, tem umas lixeiras mais modernas, umas lixeiras mais antigas, mas assim, sempre te proporcionando a possibilidade de separar o seu lixo, o que é muito bom. Uma outra coisa, gente, que chamou a atenção da gente também, é a questão do lixo limpo, né? O que é que eu tô querendo chamar a atenção? Você não passa perto, assim, você não consegue sentir, né, mau cheiro, você não consegue sentir, ver mosquinhas voando, né, em geral, tá, gente? Isso é em geral. Nos lugares que a gente tem mais acesso, com certeza não. E aí, o que acontece? Por quê? Porque a maioria das lixeiras, pelo menos da onde a gente esteve, são aqueles buracos, né, são aqueles lixos subterrâneos, né, que o caminhão depois vai passar, tirar aquele sacão lá de dentro para poder fazer essa troca. Então, assim, isso deixa um ambiente muito mais agradável. E eu acho assim, a ideia é justamente não ficar aquela exposição, aqueles sacos em cima, dando mosquito, essas coisas, né? E aí dá um aspecto muito melhor. E quando acontece de ter os sacos e tudo, é porque realmente já está quase já está na hora, né? Mesmo, tá na hora da recolha. Isso é verdade. É comum também, né? Pelo menos aqui na minha esquina eu costumo ver isso. É o pessoal descartando a mobiliário mesmo, poltrona, colchão. E aí tem um dia, ninguém coloca isso de dia, tá, gente? A gente vê realmente tem um controle, foi lá, colocou, o caminhão vem e recolhe tudo na sua esquina, né? Então, assim, é muito bom, facilita demais. E aí, lembrei de outra coisa, a questão do colchão. Quando eu fui comprar o colchão aqui, que me chamou a atenção, quando eu fui comprar o colchão, a moça da loja me perguntou: você já quer que recolhe o colchão antigo? Ou seja, ele já tem toda essa dinâmica de vamos evitar deixar esse lixo por aí, vamos evitar esse lixo espalhado. Muito legal, muito bom.
finalizamos mais um vídeo da nossa série diária. Esperamos que tenham gostado. Continue nos acompanhando. Já deu joinha, gente? Fundamental. Joinha. Exatamente. Curta o vídeo. Né? Isso é importante pra gente, tá bom? Se inscrevam no canal, gente, tá? Além de assistir o vídeo, não deixa de se inscrever, porque é inscrito que você vai receber a notificação para estar assistindo e não perdendo nenhum. E faça parte dessa turma também, gente. Com certeza, ok? Então, gente, amanhã, às 20 horas, nos encontramos aqui no Momento Portugal. Tchau, tchau!